Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para estrear uma nova temporada do nosso GBcast. Abrimos as portas do nosso escritório aqui em Bagé, nos mudamos de endereço, muita coisa aconteceu e estamos em uma nova fase. Hoje trago aqui com vocês, para vocês, duas peças, duas figuraças do nosso escritório, o nosso CEO, Jorge Morgado, e o nosso gerente comercial, Martim Vargas, que se deslocou de Santa Maria até Bagé para ter essa conversa conosco. Através do nosso GBcast, você vai ter a oportunidade de conhecer a fundo os nossos serviços e produtos especializados, bem como o nosso time, que vai te atender da melhor forma. Agora, vamos partir para a nossa conversa. Então, galera, como comentei com vocês, estamos gravando o nosso 9º episódio da nossa 2ª temporada. Hoje aqui comigo, Martim e Jorge. Gostaria que vocês se apresentassem brevemente aqui para os nossos clientes, amigos e pessoas que nos seguem, nos acompanham e que possivelmente venham a entrar para o time da GB. Começa o CEO? Por ordem alfabética, então. Maravilha. Sou o Jorge, estou no mercado desde 2008, entrei como assessor de investimentos aqui na GB. Hoje eu ocupo a cadeira de CEO. Tenho muito orgulho aí de toda a história que a gente percorreu até agora e vou passar a palavra para o Martim, que eu tenho muito orgulho aí de ser nosso sócio. É um grande prazer dividir os dias com ele. Legal, obrigado. Sinto honrado. Sou o Martim, eu estou na GB fazem 4 anos, agora em outubro, completo 4 anos, desde aquele assado aqui na Parrige. E eu entrei como assessor, fiquei 1 ano só como assessor e a gente teve uma conversa onde eu assumi hoje a cadeira, desde aquela época, né, até hoje, como gestor comercial. Comecei como um líder, né, básico e fomos crescendo, então até hoje estou aqui como gestor, assumindo toda essa parte da equipe comercial. Martim, agora vou fazer uma pergunta voltada para ti. Gostaria, que tu trouxesse aqui para nós, no nosso papo, um pouquinho da tua rotina como um gestor comercial, mas também um pouquinho de como tu fez para chegar até aí. Tu já comentou que tu levantou ali a bandeira e foi tomando posse da área sem ter sido convidado. Mas como que tu age no teu dia a dia? O que tu fez para chegar, até hoje, como um gerente comercial, como um gestor comercial? Que a cada pessoa que entra dentro da GB, tu conduz lindamente o processo de onboarding aqui dentro da GB. E gostaria então que tu aí desmembrasse um pouquinho para a gente entender, para quem nos acompanha, entender um pouquinho de como funciona esse processo. Legal, tu perguntou um pouquinho, né, como é que foi para eu chegar aqui, né? Fui ficando e tô ali. Mas como é que aconteceu isso, tá? Tem um pouquinho da minha história antes. Trabalhei, numa outra empresa anteriormente. Comecei de baixo, comecei como assistente operacional, bem lá embaixo com 18 anos. Aí fui subindo. Eu não gostava, até uma coisa legal. Eu fui assistente, fui marketing e eu não gostava de vendedor. Cara, eu imaginava que vendedor era desorganizado, não gostava e tal. Mas na empresa onde eu estava, a única vaga acima era de vendedor. E, obviamente, fui promovido e aí tive que participar. E eu comecei a ter um olhar bem diferente sobre as vendas e entender como elas são uma matemática, né? A venda é uma matemática. E como é que é o processo e entender a beleza daquilo. E fui gostando muito. E, óbvio, dentro desse trabalho, fui sempre vendedor, fui crescendo até o momento onde cheguei no teto lá e não tinha mais para onde ir. Aprendi muito, até tem um ponto legal, que eu aprendi muito com alguns mentores que eu tive, um deles, o próprio Euseno. Cara, ele foi o meu líder que me contratou lá e era o cara que eu discutia muito, que eu não gostava da área comercial e ele me mostrava que eu tinha que ir. Então eu fui crescendo nisso até que eu entrei na área comercial e entendi o negócio e como que acontecia essa gestão comercial com a visão dele. Chegado naquele determinado ponto, onde eu já estava no limite, eu faço a transição de carreira, bem na pandemia. Eu entro então em 2020 na GB, outubro de 2020. Eu entro na GB, venho para cá. Nesse processo, o que tu pensou para fazer a prova da Ancora e entrar para a GB? Cara, eu já investia. Tá. Eu já era assessorado por um outro escritório, até uma coisa legal, né? Era assessorado por outro escritório. Conheci um pouco da cultura,
não gostei um pouco da cultura, da maneira como eles eram. E aí eu conhecia assessores da AGB, um deles o Marcos, o Paulinho, eu conhecia. E eu falei, cara, eu queria entender. E aí eu liguei numa sexta-feira, às 7 horas da noite, o Zé atendeu. E aí, obviamente, né? Ligou pro telefone fixo. Liguei pro telefone fixo, o Zé atendeu numa sexta-feira. A gente trabalha sexta-feira, às 7 horas. Cara, eu acho que foi a última Só pra ficar vez. tranquilo. E aí o Zé atendeu sexta-feira, às 7 horas. Aí eu liguei, cara, eu tô aprendendo. E acho que até eu já tinha conversado com o Paulinho, com o Marcos, para entender como é que é a profissão, já tinha feito a prova e tal, e liguei pro Zé. E aí o Zé atendeu e falou, cara, legal, tem como tu vir aqui amanhã de manhã? Só que eu tava em Santa Maria, e era em Bagé. Eu falei, claro. Cara, eu tinha um Celtinha sem ar. Cara, eu peguei o Celtinha sem ar e vim pra Bagé. Cara, fiz a conversa com os guris, assim, foi muito legal, e saímos daqui sabendo que estava alinhado. Então, foi setembro, digamos, né? Em outubro eu entrei. E aí eu entrei trazendo essa cultura, né, de comercial que eu já tinha aprendido na outra empresa. E aí fui começando a criar minha carteira. Nesse meio tempo, questão de 4, 5, 6 meses, entrou mais gente, porque a AGB estava crescendo, e eu comecei, como eu falei, a, cara, ajudar os outros assessores. Comecei a puxar, cara, por que a gente não faz uma reunião semanal? Não existia. Cara, por que a gente não faz um negócio assim e tal, pá? E aí fui fazendo cada vez mais, fui falando com o Jorge, pá, eu lembro que lá tinha uma reunião de acompanhamento, por que a gente não faz assim e tal? Até que chegou em outubro de 2021, um ano depois, o Jorge me chamou, falou assim, cara, tu faz mais coisa de gestão do que comercial, cara, tu vai ter que ser. E ele me fez esse convite. E eu tava indo bem, assim, até eu lembro que a gente tem o nosso fenômeno, que é o Tomás. Em alguns meses eu ganhava do Tomás, assim, cara, claro, o Tomás era muito melhor, mas, pô, eu ganhava dele no mês, assim, e aí eu, cara, eu gosto disso, eu gostei do convite. E aí eu, pá, quero. Então, aí, em outubro de 2021, um ano depois, eu deixo de fazer essa prospecção comercial tão ativa e começo a aprender um pouco com o Jorge de o que a gente pode fazer. O Jorge também estava começando a organizar a estrutura toda do escritório como CEO. Ele falou, cara, me ajuda ali. E aí eu ia fazendo, o Jorge ia me orientando. E assim eu fui começando. No momento, eu era líder junto com o Jorge, né? O Jorge tocava o negócio inteiro, eu era líder, entre aspas, de alguns assessores. E a gente fazia reunião e tal. Cara, era uma... Tu era um líder de cluster? Era um líder de cluster. Cara, era um líder de cluster, assim, cara, e aí nós combinamos, cara, vamos fazer assim, ó, tu faz aí, tu ganha uns pila a mais e tal, e vai indo. E, cara, eu fui fazendo. E era muito legal. Só que aí, daqui a pouco, a gente se deu conta, eu era líder de um cluster de 25 pessoas. Lembra? Cara, era 25 bonecos. E aí, pá, não tinha o que fazer. Já tava começando a ter mais estrutura. Aí vem o Tomás, fala assim, cara, se tu quiser eu dou uma mão. E aí, realmente, o Tomás já era um cara preparado. O Tomás ficou líder de um cluster junto comigo, entre aspas, né? De um cluster mais, digamos, sênior, já entendiam, não tomava tanto tempo. E eu treinava mais galera. Aí eu, pá, beleza, me aliviou, tava com 25 assessores, agora eu tenho 20. Daqui a pouquinho eu já tava com 30. Aí a gente botou mais outro líder, depois mais outro líder. E aí, naturalmente, a gente nunca pensou nisso, né? Eu virei o líder dos líderes de cluster, né? Que é o gestor comercial que a gente fala hoje, assim, tipo, na verdade eu fui ficando e foi entrando mais gente. Então hoje tem os líderes de cluster, tem os líderes de produto também, que é um outro braço. Então, pô, o Zé trabalhando lá trouxe mais pessoas. Então, tudo isso ficou dentro do comercial e junto com o Jorge a gente foi organizando. Então, tem os líderes de cluster, que são a área comercial, os assessores, os vendedores. A gente tem os líderes de produto, previdência, renda fixa, enfim. E eu toco todo o negócio junto com eles. Então, embaixo tá todos os assessores, né? Eles estão tocando ali, a gente dá esse suporte. Na verdade, a gente está embaixo dando um suporte. E essa estrutura. E eu naturalmente fui ficando e, cara, o que eu me vi hoje, né, na estrutura é, eu lidero esses líderes de cluster e de produto. E aí, tu até tinha perguntado um pouquinho da rotina e tal, né? Então, o que eu faço, tá? Uma coisa que eu mais vejo, assim, até outro dia eu tava pensando, o que eu faço aqui? Muitas vezes a gente pensa assim, cara, não é ligar para cliente nem nada, né? Eu garanto a cultura da GB e fazer com que aqueles líderes melhorem os liderados dele. Minha rotina, então, o que eu mais vejo é produtos. Quando eu falo de produtos, tá? É o indicador de receita de cada produto. Então, semanalmente, uma coisa que a gente estruturou ali com o Jorge e com o Zé, me ajudou muito nisso.
A gente semanalmente vê como é que estão os indicadores deles. Então, assim, cada produto, como é que ele está indo, é uma coisa que a gente... Aí tá de novo, né? Imaginem que há 4 anos atrás não tinha nem planilha para nada, né? Aí hoje a gente tem uma estrutura, consegue ver. Então, cara, hoje a gente vê um indicador de receita, como é que tá indo. Com esse líder de produto consegue ter um olhar de como é que eu estou de receita por cluster, por assessor naquele produto. Como é que eu faço ações? Então, aí eu vejo que a gente faz muito mais esse apoio de, cara, Bruno Minervini, cara, como é que eu faço mais ações para melhorar a previdência? Nosso papel é de dar luz para ele de como que ele vai fazer aquilo, como é que ele vai fazer um evento, como é que ele vai se conectar com a XP. A gente tem alguns contatos, a gente, cara, faz esse meio de campo para que ele desenvolva o trabalho dele. E é engraçado que assim, né, o Martinho é formado em administração ou não? Eu sou formado em administração e tipo assim, cara, Nunca aprendeu isso. Não vou usar análise SWOT nem a pau na minha vida, né? E aí vem o Martinho lá, depois de 15 anos de escritório, o Martinho hoje me mandou um WhatsApp, ó, tá aqui a análise SWOT do escritório e tudo mais. Então, tem um monte de coisa gostosa sobre isso tudo, assim, e principalmente sobre os pontos que tu vê isso, né? Tipo, o 3G lá, tipo, eu sou um ótimo executor, o cara é um outro, o cara lá é cheio de ideia. Então, assim, o Martinho, tipo, eu entendo que eu sou um ótimo executor, mas eu jamais me debruçaria sobre uma análise SWOT, a não ser que o Martinho venha e me provoque, assim. Então, é muito legal, assim, um dos pontos que eu gostaria de reforçar, assim. Cara, é ótimo ter sócio, de verdade, assim. Isso é maravilhoso, porque te tira da zona de conforto, sabe? Então, um cara totalmente diferente do jeito que tu é, e aí tu imagina, sei lá, uma 3G da vida, que é infinitamente maior do que a gente, assim, mas é isso, né? É um cara que traz, tem que ter método, tem que ter método de abordagem, de prospecção, disso, daquilo, tem que ter indicador. E eu sou o executor, né? Pra mim, eu não quero nada disso, né? Eu preciso de resultado no final do mês, né? Então, é maravilhoso te ter com a gente, cara. Obrigado, de verdade. Obrigado. E aí, essa é a rotina, entendeu? Então, a gente vê isso, a gente vai estruturando, é uma coisa que eu gosto. Produto. E aí, quando eu falo comercial, com os líderes comerciais, acompanhamento. Então, assim, faço acompanhamento com eles para que eles acompanhem os seus liderados. E uma coisa que a gente estruturou foi muito legal, foi todo o onboarding, tu falou, né? Todo o onboarding. Então, todo mundo que entra, esse é um papel que eu comecei a fazer como um líder de cluster e hoje a gente consolidou. Como gestor comercial, o teu papel é garantir a cultura. Então, de que maneira eu traduzo isso? Dando treinamento. Eu faço questão de até hoje, se eu conseguir até o 100º dentro da GB, eu vou tentar fazer. Eu dou esse treinamento comercial para ele. Então, eu dou um treinamento comercial para todo assessor que entra. Se for qualquer outra empresa, né, um gestor comercial dá o treinamento comercial de como que funciona. Os líderes de produto oriento eles para treinarem também. Acho que seria importante também, né, Martim? A gente não faz nada sozinho, né? Então, todos os times de produtos... Todos estão também. Como começou, né? Eu acho que talvez, vamos voltar um pouco atrás, assim, o Martim dava uma pincelada sobre tudo para o assessor que chegava. Hoje, cara, o Martim dá todo o treinamento comercial, cultura e tudo mais. Depois o assessor ele vai para cluster de produtos, então o cara passa por renda variável, consórcio, crédito e por aí vai. Sim, então é super completo. O time de marketing, né? A Laura e a Isa fazem um baita de um trabalho, assim. Então acho que tem bastante gente envolvida. Muita coisa. Não ficou só no Martins. Isso, é verdade. Antes eu dava, e o treinamento, acho que as primeiras pessoas foram a Zoila e o Nicoloso, ter os treinamentos, que era uma bagunça, né? Não tinha, aí a gente começou a fazer. Eu acho que sim, imagina dar um treinamento comercial para alguém com 40 anos de banco. Né? Pra Zoila, tipo, eu ia dar um treinamento, cara, foi horrível, né? Acho que a Zoila deve odiar o treinamento. Mas, cara, e era ruim o treinamento. Cara, nós não tínhamos método. Então a gente foi melhorando. Então hoje a gente tem treinamento de produto, tem todo um onboarding. E aí a gente garante que faça isso, né? Que aconteça esse treinamento, desenvolvimento da pessoa. Isso também a gente tem avaliações, coisas legais também que a gente faz. E aí tá muito nessa função como rotinas, assim. Eu vou botar no geral, tá? Não vou botar o dia a dia, porque o dia a dia é muito conversar com as pessoas. Mas no geral, nessa garantia cultura, os treinamentos, essas rotinas, assim, isso nos dá previsibilidade. Tipo, a gente tem a nossa reunião segunda, a gente tem a nossa reunião no dia 1 para trazer os nossos resultados e debater com o time. Então é fazer isso, né? Como gestores do negócio,
é trazer para todo o time, que era uma coisa que a gente não tinha. E não querendo me alongar assim, né? Mas aí quando tu começa a trazer tudo isso para o time, tu começa a perceber que, cara, não tem como tu não ter certas pessoas. O próprio time pode questionar alguém, né? Um exemplo, por que o fulano é o CEO ou por que o fulano é o líder de renda fixa? Só que é o seguinte, cara, então vai lá e faz. Vai lá e assina o contrato, vai lá e lidera, vai lá e tem que segunda-feira de manhã, 8h15, tem que estar pronto para falar sobre taxa de CDI, taxa de renda fixa e etc. E qual é o melhor crédito privado. Então, assim, são assuntos complexos e tu tem que estar pronto para dar suporte para o time. Então, nesse ponto, assim, né, eu acho muito legal trazer a questão de time, né? Pode questionar, poxa, por que fulano tá lá? Por que esse fulano tá lá? Mas assim, cara, e aí tu começa a entender, e por mais que, sei lá, eu tô nesse cargo e talvez um dia seja do Martins, seja do Romário, de qualquer outro, tu começa a entender que todo mundo tem o seu valor, sabe? E aí, cara, como time, tu não pode abrir mão de ninguém que tá no front contigo, sabe? Porque aquele cara, ele é importante para a operação o tempo todo, por mais que ninguém veja, sabe? Aquele cara trouxe um assessor, foda pro time e ele é da área de expansão, ele pouco se relaciona com os outros assessores. E o assessor lá, não sei de onde, pode questionar a presença dele no time. Poxa, por que esse cara faz parte do time? Por que esse cara gera um encargo, um custo na empresa? Cara, esse cara daqui a pouco vai fazer um gol, vai fazer a diferença. É o Adriano Gabiru lá do Inter, que era um banco de reserva que deu o campeonato mundial pro Inter, sabe? Então, assim, aí tu começa a perceber um monte de coisa no detalhe, sabe? E é difícil no dia a dia, sabe? Porque tu é questionado o tempo todo, né? E é isso, sabe? Tipo, poxa, o Martim é uma pessoa só, cara. Pô, faz um trabalho muito melhor do que eu. Mas muito melhor do que eu. Só que assim, eu não tenho como não ficar sem ele. Do mesmo jeito que ele não tem como dar o treinamento de renda fixa e de renda variável. Então a gente precisa de cada uma das pessoas que fazem parte da GV, sabe? Isso é muito legal, assim, esse trabalho em conjunto, sabe? Que tudo vai se construindo. Então, no fim do dia, a rotina como gestores, assim, como líderes, é agregar as pessoas. Então... Um trenzinho que tá colocando vagões atrás, né? E tu tem essa noção, assim, cara, se eu tivesse só lá embaixo, né, vou dizer assim, na pirâmide, né, tô lá embaixo só como assessor, entre aspas, só como assessor. A gente não consegue ver o todo. Aí quando tu tá lá em cima, tu entende, pá, mas aquela pessoa, aquilo ali é importante, aquela ideia é importante. Então, tu começa a entender que todo mundo tá girando e que, por exemplo, assim, como o Jorge falou antes, é mais fácil eu fazer. Pô, óbvio, seria muito mais fácil eu e o Jorge, nós dois pegar e ficar ligando, nós íamos, atender é maravilhoso. Esse é um escritório top. Só que esse é só 2. Agora a gente está com um time legal, então é trazer para as pessoas que elas podem. Então isso é o que a gente faz. Né? E aí, complementando o que tu falou, perguntou da rotina. Então nossa rotina é garantir isso. E dar essas previsibilidade. Cara, vai acontecer a reunião, nós trazemos esses indicadores. E falando em indicadores, como gestor, o que a gente olha, tá? Aí muita gente pode olhar vários indicadores. Eu gosto de olhar, eu falo muito de CRM, tá? E aí minha rotina como gestão comercial. Todos os dias eu olho o CRM, olho o número, óbvio, né? Vamos partir do básico. A gente olha receita, a gente olha captação, isso todo gestor comercial olha. Mas eu olho diariamente CRM dos assessores da tarefa diária, que é uma coisa que a gente fala bastante assim. A meta ela é tipo, como fala até o Caio Carneiro, ela é uma medusa, né? Se tu ficar olhando muito para a meta, captar 1 milhão, fazer tanto de venda, né? Se eu olhar muito para a meta, cara, tem que captar 1 milhão, imagina eu falar para qualquer um, cara, e agora? Esquece a meta. Então, o que vai me fazer, como o Jorge falou, o que vai me fazer chegar na meta? É eu ter clientes. Para eu ter clientes, eu tenho que ter reuniões com pessoas. Para eu ter reuniões, eu tenho que ligar. E o que está no meu controle? Ligar. Então eu olho para o CRM porque o CRM me diz quantas ligações eu estou fazendo. Então eu olho com os líderes, esse é o meu papel, olhando para eles junto. Cara, como é que a gente está de ligação? Olha que indicador legal. Cara, se a gente não está fazendo 20 ligações no dia, eu não vou conseguir falar com as pessoas para marcar a reunião, para ter cliente, para ter a captação e chegar lá. Então a gente olha muito mais para o indicador de performance. Que é aquilo que está na mão do assessor. E principalmente assim, né?
tu não pode cometer injustiça, né? Por exemplo, o cara não abriu uma conta, ele não trouxe um novo cliente. Beleza. O cara não trouxe resultado. Meu amigo, cara, infelizmente, né, não vai fazer parte da GB. Mas quando o cara tem geração de lead, quando o cara tá tentando de fato, e como é que tu consegue, no caso do Martim, né, acompanhar alguém que ele tá em Santa Maria e alguém tá em Bagé? Cara, CRM. Então, na verdade, cara, o cara ligou, o cara registrou contato, o cara tentou, ele tá tentando de fato, as coisas começam a acontecer. E aí as coisas começam a sair do lugar e, cara, vai andando. E aquele senso de tu tá sempre girando o reloginho, sabe? E tem uma coisa assim, nunca vi acontecer na GB um cara que faz e não dá certo. Se o cara faz e não dá certo, a gente até vai conversar, mas nunca teve. Mas eu já vi muita preocupação de assessor bom. Fala assim, cara, será que vai chegar? Aí você fala assim, Galo, tá ligando? Tá fazendo reunião? Galo, vai chegar, cara. E é aquilo assim, tem um mês, Felipe Matos, tá até agora aqui fazendo reunião. Cara, teve um mês que ele empatou assim, né? Captou, resgatou, não foi legal. E ele preocupado. Cara, vai chegar, meu. São 7 horas da noite, tá fazendo reunião. Então, cara, e ele tá todo dia ligando. Então ele tá fazendo o processo. Vai chegar, teve uma vez que não bateu, mas a gente tá entendendo que tá dando processo. Então, como liderança, cara, entender isso. E dar tranquilidade. Cara, vai chegar. Daí você fala, meu Galo, cara, vai chegar. Não deu esse mês. Mês que vem tá ali, ó, arrebentou a boca do balão. Segue com os hábitos, com a rotina que vai chegar. Então é isso que a gente faz. É isso, né? Tipo, o Bernardinho, né, o treinador de vôlei, ele botou o time, ele chegou na Holanda para disputar um torneio de vôlei, enfim. E o ginásio estava fechado e ele botou o time, a seleção brasileira, os melhores jogadores do Brasil de vôlei, que é a melhor seleção do mundo de vôlei, ele botou os caras para treinar no estacionamento. E aí, porque o ginásio estava fechado e a partida era, sei lá, 6 horas depois. E aí, abriu o ginásio, a seleção de vôlei participou da disputa, enfim, classificou e foi para o Mundial, algo assim. E aí perguntaram para ele, cara, por que tu botou os caras para treinar? Os caras chegaram de avião, o ginásio estava fechado, por que tu botou os caras para treinar no estacionamento? Ele falou, porque existe uma coisa que ninguém tira, que é o senso de merecimento. Então esse cara está aqui, 7 horas da noite, ele merece. E ninguém vai tirar dele. Não vou ser eu, não vai ser o cliente, nem o cliente. O cliente pode não fazer a TED, não transferir o recurso, mas ele merece. E aí, quando amanhã outro cliente procurar ele mereceu. Ninguém tirou dele. É isso aí. Então, minha rotina é isso, olhar a CRM, que eu encho o saco de todo mundo, mas pra fazer. Esse é o papo. Muito bom, cara, muito bom. Deu? Que aula, hein? Muito bom. Olha, tô aqui sem palavras. Legal. Muito bom. Hoje eu tava pensando, né, o que eu ia abordar nesse episódio. E eu fiquei pensando numa coisa que eu acho que é muito da nossa cultura. Fiquei imaginando como se nós, GB, estivéssemos no mar, tá? Em alto mar. Nadando. O Martim com um remo, eu com um remo, Jorge com um remo. E o que eu fiquei pensando, quando a gente avistar terra, quem que a gente quer que dê esse primeiro passo em terra firme com a gente? E eu acho que isso é muito sobre quem a gente quer que esteja conosco, né? Quando a gente chegar lá. Porque hoje eu vejo a GB dando um passo muito importante. Nós saímos de um prédio comercial, onde a gente tinha já 3 salas, e agora a gente veio para uma sede, né? A gente tá com uma sede. Então, tem alguém passando aqui na calçada, entra para conhecer o que é o escritório de investimentos. E eu penso muito sobre vocês, como líderes, como vocês vão agir quando a gente chegar lá. Seja a nível estadual, a nível regional, né? Ou a nível mundial, ser reconhecido pela XP. Hoje a gente já é reconhecido pela XP em 2 produtos, né? Então, na verdade, um é produto, que é na área da expansão, que a gente tá no top 10, e também na área de fundos, que a gente tá no top 5, na 4ª posição. Então, a pergunta que eu quero que vocês me respondam, na verdade, não é bem uma pergunta. É mais vocês falarem, quando a gente chegar lá, o que vocês vão olhar para trás e pensar ou falar que valeu a pena?
Porque para um líder, né, hoje, eu acho que é importante o líder não só cobrar a meta, mas ele bater a meta junto com o time. E eu vejo muito vocês fazendo isso. Então eu quero que vocês deixem aqui registrado para lá na frente, quando a gente olhar para trás, ver esse 9º episódio dessa segunda temporada, que é o primeiro episódio, né, na verdade, da segunda temporada, a gente vai olhar e vai dizer, nós falamos que isso ia acontecer, e eu acho que essa é mais uma parte para vocês, assim, que eu deixei para vocês falarem um pouquinho do que vocês querem, do que vocês pensam, e quando vocês olharem para trás, vocês visualizarem mesmo que valeu a pena todo o esforço, dedicação. Jorge acordar 4 horas da manhã, tá prospectando no LinkedIn. Não é todo mundo que faz isso, não são todos os líderes que estão ali mandando mensagem, que sabe o nome do filho do Martim, que sabe ali qualquer coisa sobre a minha vida mesmo. É uma parceria, não é só liderança. Então essa parte agora do programa eu quero que vocês falem um pouquinho, aí fica bem aberto para vocês. Eu? Óbvio. Cara, eu acho que envolve muitas frentes, assim, de verdade. É um pouco difícil responder, e não é uma pergunta, então não é uma resposta, mas explanar. Mas eu posso usar um comentário, assim, eu acho, do Guilherme Benchimol, que ele... Uma vez perguntaram para ele, né, o Guilherme Benchimol, para quem não sabe, é o fundador da XP. E ele foi perguntado para ele o que ele teria feito diferente, né, ao longo desses 20 anos aí. Enfim, uma empresa com 1 trilhão de custódia, e perguntaram para ele se ele teria feito alguma coisa diferente, né? E a resposta dele, para mim, serviu como uma luva para o propósito da GB, né? Que é, ele falou, eu teria curtido mais o processo. E todos os dias a gente tem um desafio, todos os dias tem um problema novo, e para a gente, assim, eu tento interpretar como se não fosse um problema, como se fosse um novo desafio. E eu estou tentando curtir o processo, né? Aprender como que a gente se desenvolve, porque, afinal de contas, a vida é movimento e a gente tem que evoluir. Então, assim, de mim, do meu coração, o que eu entendo é que os desafios são maravilhosos, e eu tenho tentado aproveitar ao máximo todos eles e tentando errar o menos possível. E aprendendo. Cara, tu falou o que eu ia falar. Curtir o processo, cara. Eu acho que o lá a gente nunca vai chegar, né? Que eu acredito que a gente... Quando a gente chegar lá... Vai ter outro lá. Mas assim, vamos supor que, cara, a gente quer chegar no primeiro bi, ou quer ter primeiro escritório fora do Rio Grande do Sul, né? Imagina, olha aquilo, eu não estive na fundação da GB, né? Mas eu participei quando era só uma salinha no prédio comercial. Depois a gente viu uma segunda sala em Santa Cruz. Depois a gente foi para Santa Maria. Aí depois Livramento, Ijuí. E eu vim hoje para cá. A gente chegou lá. Porque, cara, eu cheguei lá, era uma sala do tamanho disso aqui, que era dividido no meio, onde tinha uma sala de reunião, outra sala onde ficava todo mundo, que era uma bagunça, um gritedo. Cara, e aí tu pensar que hoje ia ter pessoas no Brasil inteiro, que a gente ia ter uma sede com estruturas e tal, pros guris, eu penso principalmente, cara, eles chegaram lá onde eles queriam. E agora tem um novo lá. E eles... Não querendo, né? Desculpa, mas é isso, né? O Neymar chegou lá. O Messi chegou lá, o Cristiano Ronaldo chegou lá, E vai fazer. E ele não para. Então, assim, o que é chegar lá, né? É uma resposta infinita. Não tem. A GB não para. Mas, cara, o negócio é curtir o processo, sabe? Tipo, cara, pra mim foi uma emoção muito legal, assim, chegar aqui hoje. Cara, nós temos áreas, salas, né? Tem gente fazendo aquilo, pô, tinha gente pra lá. Então, cara, curti esse momento. O Martim chegou e me perguntou, nós temos 3 salas de reuniões. As 3 estão ocupadas. Cara, então assim, temos um podcast, então, cara, isso é muito legal, assim, a gente perceber, assim, que dá valor para esse momento. Tipo, para mim hoje foi esse momento de, cara, ver isso aqui.
E a gente curtiu o processo assim, cara, no nosso jargão, tipo, mais uma TED, mais um cliente, mais um assessor, né, mais um mês. Mais um sócio. Mais um sócio, mais uma integração. Cara, é curtir. Pensa, a gente está se aproximando da integração que a gente... Aquilo é o mais legal, cara. A integração é lá, todo mundo curtir. Muitos vão ficar borracho, né? Mas, cara, vão adorar aquilo ali. Né? Mas isso que é o mais legal. E, assim, o que a gente quer olhar para trás e valer a pena? As relações que eu construí. Os amigos que eu fiz, as pessoas E é que isso, se né? Desculpa, Martim, mas é legal esse ponto, assim, porque talvez não seja um papo de gestão, né? Mas a integração, ela acontecia toda semana. Eu comia um churrasco com o Everton, com o Romário, com o Paulo, toda semana. Hoje eu não como mais e eu não estou mais triste. Eu estou ansioso pela integração, de ver o Ícaro da Paraíba, sabe? Então, assim, é isso. E eu não posso ficar triste porque eu não como um churrasco com o Romário. Mas é porque eu estou ansioso para encontrar o Ícaro, sabe? Lá da Paraíba. Então é muito legal isso. É muito legal. Então é isso que a gente vai olhar para trás. Assim, esquece número. Pô, batemos 10 sedes. Mas, cara, as pessoas que passaram, que a gente aprendeu, as famílias que se formaram, né? Os assessores que construíram as suas bases aqui dentro, poder escutar a história do cara que começou do zero, enfrentou dificuldades na família, ninguém acreditava nele, e o cara vai lá e, pô, dá certo, e tu vê isso acontecer. Essa é a melhor coisa. Então, tipo, é isso que vai acontecer quando a gente chegar lá. E aí vai ter muitos lás, né? Então, assim, pô, tem pessoas que chegam lá, o Jorge chegou num lá dele, agora tá buscando o outro. É um progresso, né? Um progresso, é isso aí. É um constante progresso. Exatamente, é isso aí. Tu que trabalha toda a gestão comercial do time, quando tem alguma crítica construtiva, algum feedback negativo, como que tu administra isso? Na hora de chegar pro colega e falar, olha, na correção da rota, né? De chegar e falar, olha, não é bem por aí, vem aqui comigo, cola comigo que eu vou te mostrar o caminho. Como que tu conduz isso? Tem o meu jeitinho, né? Cada pessoa tem o seu. Mas um jeito que é muito da GB, assim, a gente dá muito essa liberdade, eu sempre falo isso. Mas a nossa maneira também é muito direta. Eu sou um cara que falo bastante, né? Mas também é muito direta de mostrar assim, a gente está errando aqui. Numa questão que não é da pessoa nem nada. Cara, a gente está errando aqui. Um processo, alguma coisa, a gente errou aqui. E eu acredito, esse é um feedback que geralmente eu dou, né? A gente tá ruim aqui e tem que ser claro isso também. A gente não pode pensar que eu acho que tá bom. Não, eu trago essa luz, porque a gente tem referências. Vou usar um caso de um assessor, né? O assessor não está indo bem. Então, o assessor não está tendo o número de captação legal. Então, a gente traz para ele, olha, de acordo com a média, tu não está bom em captação. E o que a gente pode fazer? Então, é sempre olhar para frente. E eu digo assim, cara, o que passou, passou. Às vezes não, né? Sempre quando acontece, tá ruim nisso, porque aconteceu aquilo. Não interessa o que passou. O que interessa é o que a gente vai fazer agora. Tudo bem, a gente está ruim até agora. Mas o que a gente pode fazer? Então eu trago sempre isso. A gente está ruim aqui na captação. O que a gente vai fazer agora? E aí a gente constrói junto. Até a gente tem isso uma prática. Então o assessor, eu acredito que eu posso então melhorar e fazer mais eventos. Pô, legal. Então o que tu vai fazer? A gente deixa também ele construir. Óbvio, a gente vai dar um direcionamento, né? O evento, mas de que forma, né? Vai fazer o quê? Então dar para ele o que está errado e deixar ele construir e dar esse direcionamento de como que ele vai construir melhor daqui para frente. Que, de novo, o que passou, passou, não teve que corrigir. Mas daqui para frente, o que tu vai fazer a mais? Esse compromisso. E uma coisa eu sou muito passivo também, né? A gente dá muito liberdade. Cara, e a responsabilidade? Então, não vai ser o Martim que vai te cobrar, não vai ser o Jorge que vai te cobrar. Daqui a um mês, tu vai ter que apresentar o teu resultado. E se tu não apresentou, de novo, a gente vai ter essa discussão. E, óbvio, a gente vai trazer de novo o que está acontecendo de errado e ver o que a gente pode melhorar. Então, a gente, muitas vezes, olha para essa forma, para que a pessoa consiga ver. Consiga ver se daqui a pouco ela está errando num aspecto comportamental, né? Está com medo de alguma coisa, ou é técnico, está falando algo que não deveria.
então a gente vai entender. Então, dessa forma que a gente vai fazendo. Sempre esse feedback claro, falo bastante, né? Mas é claro de que esse ponto está ruim e o que a gente faz daqui para frente. Né? Essa é a construção de como que a gente faz. Então, dessa forma que a gente vai lidando. E, de novo, né? Volto no valor de liberdade. De dar liberdade também da pessoa trazer para a gente que está com dificuldade. Estou errando nisso. Não sei fazer isso. Então, a gente tem que estar com as portas abertas para a pessoa trazer para nós que, pô, eu não estou bem aqui, para a gente poder conversar, senão a gente não consegue conversar. Então, esses são os pontos principais. Como líderes, vocês se consideram pessoas acessíveis? Sim, né? Quem não concorde, comenta aqui embaixo. Passa na RH. Não, eu estava pensando sobre o que o Martim estava falando, assim, né? Sobre questões do que a gente leva, né? Mas fica muito fácil quando tu enxerga número, né? Tu diz, pô, o cara não está entregando. A pessoa parou de performar. É óbvio, né? Tem um número. Então, pra gente chegar na pessoa é muito fácil. Mas a pessoa chegar na gente, como é que ela não tem número para nos medir, né? Para dizer se a gente está indo bem ou mal, né? Como líderes, né? Como gestores, enfim, né? Sei lá. Então, a gente tenta ser o máximo aberto possível para que a gente receba esse feedback real e verdadeiro, entendeu? Cara, ó, tô precisando da tua ajuda. Cara, não tô bem esse mês. Cara, o que eu posso fazer de diferente? Porque a gente enxerga o número de alguém e aí é visível, a pessoa não precisa falar. A gente já entendeu que ela não está entregando. Agora, vir de lá para cá é diferente, né? Então a gente não apresenta um número nosso para ela. Mas a gente tenta ser ao máximo acessível, assim, para que, cara, a gente tá aqui para ajudar, né, pelo bem comum, assim, de empresa. Eu vejo muito o George como uma pessoa que ele quer transformar as pessoas, deixar as pessoas melhores, né? E eu acho uma qualidade muito, muito massa, assim, muito legal essa tua qualidade, que eu gostaria de deixar aqui expressado, registrado, o quanto eu acho isso importante e o quanto isso é fundamental para a cultura da GB. Porque se não fosse esse espírito, do Tuco ter esse espírito, do Zé ter esse espírito, de ti, Martim, ter esse espírito, a GB não estaria onde está. Se fosse diferente, talvez não seria a GB, entende? E eu acho isso que o líder, ele é fundamental para a manutenção dessa cultura organizacional. E eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, sobre como vocês, no papel de líder ali, de dar aquela chamada, como vocês, obviamente, vocês não se sentem confortáveis em dar a chamada na pessoa, né? Mas é necessário, porque é um dos desafios da gestão, né? Ter o pulso ali, chegar e falar, cara, não é bem por aí, tu não tá certo. E isso já aconteceu até mesmo comigo, contigo, né? E tu chegar pra mim e falar, olha, isso aí não tá certo, faz diferente. Então, e a pessoa também entender isso não como uma crítica, né? Até eu comentei com o Martim hoje sobre que ninguém acorda e pensa, hoje eu vou fracassar, né? Isso são coisas que acontecem até para te preparar para os novos desafios. Então, isso é muito legal e eu gostaria de ver a visão de vocês, do lado de vocês, de quando vocês sentem a necessidade de chegar para a pessoa e se colocar ali no papel. O George, por exemplo, que já tem aí, né, 15 anos na área da assessoria, é CEO, mas ele ainda é assessor, né? Ele ainda vê a pessoa, ele não se coloca ali na posição de CEO só para cobrar, né? Dificilmente, eu nunca vi isso acontecer aqui dentro. Então, quando isso acontece, como que tu age, né? O que tu pensa? De que forma que tu tenta passar isso para a pessoa? Primeiro, obrigado. Na verdade, todas as nossas conversas elas são recíprocas, são reais, verdadeiras, a gente sabe disso. Com relação a como agir nesses momentos, assim, de verdade, né? Eu entendo que eu nunca não, né? Eu tive um período onde eu fui, de certa forma, CLT. Então, eu entendi como funcionava o processo e me afastei desse processo desde quando eu virei um assessor de investimentos.
Então eu entendi que, cara, era eu comigo mesmo e eu precisava entregar resultado não para alguém, né, para mim. E dar feedbacks, achar a melhor forma, enfim, lidar com pessoas, ela é um desafio, né? Então, por exemplo, o Martim é uma pessoa que tem uma história diferente da minha, né? Ele teve cargo numa empresa grande do estado, ficou lá sei lá quantos anos, então ele, para dar um feedback, ele é totalmente diferente de mim, né? Então ele dá 1, dá 2, dá 3, de um jeito diferente do que eu, e nem sempre o meu jeito é o melhor, porque de fato eu não tive isso de um líder, né? Porque eu percorri pouco tempo essa história, né? Então, assim, eu tento o máximo que dá me colocar no papel de alguém, tento o máximo que dá pensar no bem comum, né? Obviamente, cara, falho pra caramba, assim. Eu e o Martim, por exemplo, a gente tem divergências, inclusive sobre os feedbacks, né? O Martim dá muito embasamento, eu sou uma pessoa bem mais direta, assim. E eu acho que é isso que é o legal e é o gostoso, sabe, sobre a GB. Porque, pô, eu tentei e eu entendi e eu percebo isso, sabe? Ah, cara, não consegui atingir ali, né, o êxtase daquela pessoa para ela entender o feedback, aí eu passo para o Martim. O Martim é um queridão, vai fazer toda uma volta e talvez ele atinja ela de uma forma melhor. Então, eu acho que é isso, sabe? Quando a gente tem uma empresa formada por pessoas, assim, eu acho que a gente consegue ser mais assertivo, né? Isso é uma coisa legal, né? A gente é diferente na maneira de dar o feedback. Eu tenho várias reuniões que eu e o Jorge participamos juntos, né? Mas uma coisa sempre é única em qualquer pessoa, qualquer líder que a gente tem. Todos deixam claro qual que é o feedback. Isso é uma coisa, assim. É não dourar a pílula, né? Como fala. Então, assim, o feedback é este. Eu tenho uma maneira de explicar. O Jorge é direto e é muito honesto. Então, isso é muito bom, essa qualidade. E a gente vê assim, cara, talvez para aquela pessoa vai funcionar muito mais o feedback do Jorge. Ela se conecta melhor com o Jorge. Às vezes com o Martim. Às vezes não é nem com um dos dois. Às vezes é com o Romário. Às vezes a gente vai precisar do Jonathan, do Nicoloso, né? Então, assim, é entender que, cara, a gente tem maneira de chegar. Desculpa, Martim, mas tem, uma vez eu ouvi, tem o grupo 3G, né, que é o Jorge Paulo Lema, enfim, né, são os 3 homens mais ricos do Brasil ali, né, de um grupo econômico, e 3G são 3 sócios, né. E aí o Jorge Paulo Lema, que é o mais conhecido, assim, né, tem um livro, inclusive, O Sonho Grande, que é muito legal. Tem uma entrevista dele que ele diz como lidar, né, na parte de societária, assim, que cada um pensa de um jeito, né, isso é uma briga. E aí ele diz, cara, eu sou um ótimo executor, fulano é um ótimo cabeça para trazer ideias, e o fulano é um ótimo pescador. Então, assim, é muito difícil, né, conciliar, né, tipo, eu e o Martim, a gente é extremamente diferente. Mas eu sou um ótimo executor. Mas o Martim é uma ótima cabeça pensante, assim, de como resolver o problema. Planejador. Exato. E o Romário é um ótimo pescador. Eu acho. Mas assim, a tua pergunta também, respondendo ela, nunca é fácil. Cara, sempre é bem difícil, assim, dar um feedback construtivo, tá nesse momento, assim. Eu sou até hoje, né, mas estive muito tempo fui um liderado. Quando a gente assume essa cadeira de líder, a gente também imagina que, cara, é legal, né? Eu vou fazer minhas coisas aqui, eu vou falar para os outros e tal. Mas percebo que o líder, ele sente muito mais dor e, eu diria assim, angústia de como falar. Ele pensa muito mais, porque aquilo também dói nele, cara. Porque ele também tem que falar. É óbvio, ele vai ter mais traquejo, ele vai treinar muitas vezes, quanto mais experiência melhor, né? Os guris estão mais tempo com isso. E a opção mais fácil é eu faço isso.
Ela sempre vai ser. Eu faço isso. Não vou dar feedback, não vou me incomodar e eu farei isso. Né? Isso é o mais fácil, entendeu? Então aí tu pensa assim, cara, mas eu tenho que falar. E é difícil tu chegar e falar pra pessoa, cara, tá ruim. Nasce duas relações, né? Uma, cara, tu começa a aprender como falar com a pessoa, a outra pessoa como receber aquele feedback. Então, não sei se posso falar isso, mas é do caralho, assim, porque, cara, é isso. Porque assim, se for para pegar o telefone e ligar e para marcar uma reunião, eu faço. Agora eu não posso fazer nada sozinho, né? Preciso desenvolver aquela pessoa, eu preciso que aquele cara ligue e ligue melhor. Ele não pode fazer um vídeo de qualquer jeito, né? E mandar para alguém, sabe? Então, cara, é super desafiador. E aí nasce um monte de gente nova e tu não percebe isso na correria do dia a dia, né? Mas tu tá te transformando em alguém que tu não era. Cara, e aí tem o ponto que é o que eu te falei, tem até o corte lá do Bernardinho, que é isso. O feedback também é uma forma, né, que eu falo da cobrança que a gente faz também. A gente reconhece e dá o feedback naquele que a gente acredita. Isso é muito visível. Então, assim, muitas vezes eu falo também, cara, se tu tá brabo com o Jorge, comigo, com teu líder, porque ele tá te cobrando, cara, inverte essa emoção, porque na verdade ele tá te cobrando porque ele sabe que tu tem potencial para aquilo. Ele só tá te cobrando porque ele te dando feedback de melhorar, porque ele sabe que tu tem capacidade. Eu não diria pra Milena, teu podcast pode ser melhor se eu não acreditasse. Então eu só vou dar o feedback, Milena, teu podcast pode ser melhor, pode ser com um cenário novo, porque eu sei que tu é capaz. Mas no momento a pessoa pensa, ele tá falando mal de mim. Só que não, cara, porque eu acredito. E eu tenho que te dar o feedback, cara, tu tem que melhorar porque tu é capaz de fazer aquilo. Só que no momento a pessoa não entende. E o líder também sabe que ele não entende e que lá no futuro ele vai entender. Essa é a posição do líder, faz parte. Mas é uma construção também, né? É uma construção de relação. Por exemplo, hoje, se o Tuco chega pra mim e fala alguma coisa, eu já não levo mais pro pessoal. No início eu levava pro pessoal, ele não tá gostando de mim. Mas não, é porque na verdade eu preciso desenvolver algo melhor, eu preciso ser melhor e eu tento ser a melhor pessoa pra ajudar ele, né? Porque eu acho que se trata disso também. Como tu recebe e como o que tu vai fazer com esse feedback, né? E acho que, indo mais para o papo de gestão, assim, o desafio talvez seja esse, né? A gente recebeu um feedback do Martim, o Martim de alguém, ou alguém dar um feedback de mim para o Martim, e o nosso papel seja justamente, cara, bota a bola no chão, vamos começar o jogo de novo, e vamos do zero, entendeu? Porque senão, cara, de fato a relação, ela só tensiona, né? Então é muito desafiador, assim. Mas eu, pelo menos, né, tenho tentado deixar ela mais gostosa possível. É legal. Aqui dentro da GB, nós temos uma cultura muito forte. E eu gostaria de conversar com vocês e que vocês explanassem um pouquinho, para quem nos assiste, para quem nos acompanha, um pouquinho sobre os valores da GB. Quais são os valores inegociáveis aqui dentro da GB? Por que eu faço essa pergunta a eles? Porque eles comandam a nossa gestão. Então, eles são as pessoas especialistas para falar sobre esse assunto. Muito legal. Quer começar? Por favor. Cara, os valores é legal, assim, porque o Jorge uma vez falou, para mim traduzir os valores essa frase, mas essa frase ninguém entende, né? Porque eu moro em Santa Maria, como tu falou, o Zé, o Everton, né? O Zé mora aqui em Bagé e uma vez o Jorge falou pra mim, cara, se tu furar o pneu em Santa Maria e ligar pro Zé, ele vai pegar o carro, vai lá e vai te ajudar e nós vamos curtir, nós vamos tomar uma cerveja e tal. E, cara, isso traduziu a cultura pra mim, que nós vamos estar juntos, não importa onde a gente esteja, e nós vamos curtir o processo. Vamos estar em todo momento junto. Mas, claro, ninguém entende que a cultura é o Zé pegar o carro e me ajudar a trocar o pneu, né? Então, eu vejo que os valores, muito que a gente tem como GB, até a gente tem isso, né, manual, enfim, obviamente, proximidade, que de fato a gente gosta de estar junto, gosta de aproveitar, gosta de curtir junto, treinar e vibrar junto. Essa proximidade é muito grande. A gente tem um valor muito legal dentro da GB, que é essa liberdade, tanto para o nosso cliente, a gente depois pode explorar mais isso, né? Tanto o nosso cliente, a gente foca muito na liberdade para o cliente investir legal, mas também para os nossos colaboradores. Cara, para todo mundo que trabalha aqui dentro e tem uma liberdade geográfica, de tempo e poder curtir muito a família, a sua vida e responsabilidade, né? Então, cara,
a gente fala muito da nossa palavra, assim. Até a gente pode ver muita coisa que a gente faz é meio, cara, de boca, assim, combinei contigo isso e foi. E por que a gente não bota muito contrato, a gente não olha muito para isso? Porque a nossa palavra vale muito, então a gente vê muito essa responsabilidade. Cara, se eu falei para ti que é isso, então, cara, vai ser isso. A gente até brinca que não tem muito como tu fazer errado aqui. E se tu fizer errado, a gente vai descobrir e não vai dar certo. Então eu vejo que esses são os principais valores, assim, que a gente tem, que mais traduzem, assim. Claro, tem todos os outros, né? A gente, gosta de estar junto, família, enfim. Mas eu vejo que isso é o que mais traduz aquela frase do Zé e me ajudar a trocar o pneu, sabe? De estar junto, de estar lá, de cumprir a palavra dele, sabe? Pra mim é isso. Concordo com bastante coisa que o Martim disse. Na verdade, concordo com tudo, né, do que o Martim disse. Mas eu entendo, é isso, né? Se eu não souber que o nome da esposa dele é a Andressa, que o nome do filho dele é o Benício, né? E eu entendo que nenhum resultado vai significar nada, né? Então eu entendo, né, que a prioridade em termos de GB assim seja a questão de alinhamento. A pessoa tem que estar extremamente alinhada com a gente, com questões de objetivo. A gente não é uma empresa de números, a gente é uma empresa de serviço, e de serviço a gente está falando de pessoas alinhadas. E há muito tempo atrás eu escutei de uma pessoa muito especial, assim, que tinha uma certa dificuldade de uma pessoa que não estava alinhado com a gente, e essa pessoa me disse, não te preocupa que a própria velocidade do disco, seja ela devagar ou seja ela lenta, seja ela rápida ou seja ela lenta, a própria pessoa ela vai ser ejetada, porque ela está em outra velocidade daquele disco, né? E para mim fez muito sentido, porque na verdade assim, é uma questão de tempo, né? Ou a pessoa está na mesma frequência do que a gente, ou a pessoa ela não faz parte disso, né? Então, assim, coisas inegociáveis, eu acho, né? Respondendo a tua pergunta, Milena, são questões de alinhamento. A pessoa ela tem que estar extremamente alinhada e talvez na mesma velocidade do nosso disco. Na batida, na mesma frequência. Exato. Né? Além da autonomia, liberdade, a responsabilidade, a gente também tem essa batida, né? Que todos precisam estar, então, na mesma frequência. O que é muito legal, é muito bacana e o que fez o Martim se motivar, né, a vir de Santa Maria a Bagé para gravar o episódio com a gente, né, Martim? Aqui dentro da GB, hoje nós temos assessores que entregam resultados. O que fazer, Martim, você, como gerente comercial, tá? Quando tu conhece os assessores, começa a ter criar um vínculo, né? Começa a criar um relacionamento com eles. Quais são as missões e os valores que tu passa para eles fazerem um trabalho bem feito? Cara, isso até vem uma cultura um pouco da XP e a gente reflete muito aqui de fazer o básico bem feito, né? E a gente sempre comenta, até a gente tá brincando antes assim, cara, é abrir conta e atender bem o cliente. E a gente fala assim, um assessor que vai bem, e a gente pode citar vários, posso citar o cara que trabalha do meu lado, assim, o Marcelo, outros também líderes muito bons, o Pedro, enfim, várias pessoas a gente tem. O que eles fazem? O que um assessor bom faz? Ele abre contas, ou seja, ele está sempre buscando mais pessoas para ajudar elas e atende bem essas pessoas. Então a gente vê assim, um assessor para ser bom ele tem que fazer o básico. E o Jorge falou, cara, a gente é uma empresa de serviço. O serviço são pessoas e de fato o nosso cliente é uma pessoa, né, também. Então, cara, a gente vê que o assessor que se dá bem e que quer performar é fazer esse básico. Então, assim, não tem mistério, não é técnica. Esse cara entende muito no nosso mercado, sei lá, renda variável, fundos, internacional. Esse cara pode ser o cara, mas se ele não entender de gente e não abrir contas, ou seja, não se relacionar com mais pessoas e atender bem elas, não dá certo. E a gente vê que as pessoas que mais se dão bem no negócio é isso. Eles abrem conta, e eles são muito amigos dos clientes. Tanto é que a gente é muito próximo dos clientes também, né? Então, isso é o que eu mais vejo. E os assessores perguntam, cara, o que eu posso fazer para melhorar? Cara, faz o básico. Abre contas e atende bem o cliente. Então, nunca vai errar nisso. Até porque, né, desempenho, ele depende de N fatores, né? De mercado, de guerra, de preço do barril de petróleo. Então, ele depende de várias frentes, né, para ter um resultado, né, o desempenho da carteira do cliente, enfim. Então, acho que serviço é a palavra-chave, né? Então, e ter essa conexão entre cliente
e assessor de investimento e estar próximo, assim, a gente faz de tudo para que seja o nosso DNA, né? Tem uma questão assim, tipo, a gente é melhor contigo. Isso é verdade. Cara, mas tem uma questão assim de disciplina também, óbvio, né? Pode ser um cara muito legal, muito bom, mas não faço nada, não faço o que tem que fazer. Então, tem que fazer, o que eu falo do básico, é que ele tem que ter aquele mínimo de disciplina. A gente fala de vir para o escritório, a gente fala muito disso. A gente tem essa liberdade, mas a gente gosta do assessor vir para os escritórios, para ele aprender, para ele ter uma troca. E essa disciplina de, cara, eu vou fazer, o que eu tenho que fazer hoje? Cara, eu tenho que ligar para o meu cliente. Uma coisa muito comum, assim, a gente sabe, às vezes as carteiras dos clientes não estão 100%, não está melhor. Mas o que o assessor tem que fazer? Cara, eu tenho que ligar para o meu cliente, eu tenho que estar próximo, porque aconteceu uma guerra, pô, deu um míssil no Irã, não sei o quê. Cara, eu tenho que ligar para o meu cliente porque ele está vendo também. E o meu papel como assessor é, disciplinadamente, ligar para ele e informar que, cara, está acontecendo isso. Eu sei, tu sabe também, mas, cara, eu tô aqui, eu tô contigo. Se tu precisar de alguma coisa, cara, eu tô aqui. Mas tá tudo certo. Se precisar de alguma coisa, conta comigo. Ele faz o básico. Ele atende bem o cara. E ele é disciplinado de, eu tenho que ligar para o cliente para avisar. Ele não se esconde naquele momento, sabe? E até num ponto importante, sim, o Martim é um fenômeno, né? Um cara, comercialmente, ele é fora de série, assim. Mas o pouco que eu entendo, assim, eu posso contribuir é a questão de rotina, né? Rotina. Porque, no final das contas, não adianta eu me aproximar um dia do cliente ou mandar uma notícia e desaparecer 2, 3 semanas, né? Então, é muito uma questão de rotina comercial, né? Rotina de um profissional, de assessor, seja qual área ela seja, né? E não é, assim, uma questão meio de agenda, né? Das 9 às 10 eu vou fazer tal coisa, das 10 às 11, mas criar o hábito de fazer tais coisas durante o dia da semana. Então, um exemplo, né? Eu acordo todos os dias, eu posso estar no escritório, eu posso estar no home office, eu posso estar em viagem, eu certamente vou fazer todas aquelas mesmas coisas. Pode ser um pouco chato, talvez, mas eu entendo que a rotina, ela prevalece demais, né? Para muitas pessoas, acha que é cansativo isso e aquilo, mas eu entendo que ela forja muita coisa boa, né? E uma delas eu entendo que seja a excelência, até porque o cliente ele está esperando que, poxa, aquele cara, geralmente ele me manda mensagem quando algum evento acontece, né? Para não procurar somente quando acontecer alguma coisa. Essa da rotina é muito legal, assim, porque o Jorge tem essa rotina, por exemplo, todo dia de manhã ele acorda, ele baixa o positivador dele até hoje. Então, para quem não sabe, ele baixa os números dele. Então, essa é uma disciplina. Cara, todo dia ele sabe o quanto que ele está fazendo e o que ele precisa fazer naquele dia. Eu falo muito com os assessores sobre CRM, disciplina no dia a dia, agenda também, mas eu tenho que saber o que eu tenho que fazer naquele dia e não me deixar levar também, porque é algo natural. Se eu não tenho disciplina, né, muitas coisas vão acontecer no dia e eu vou me deixar levar. E todo mundo fala que disciplina, até tem os cortes, né, geralmente. Cara, a disciplina vence o talento. Cara, um cara talentoso, muito bom, mas que não faz, ou que não tem rotina, tipo, um dia ele foi fenômeno, mas na outra semana ele não veio trabalhar, ou não trabalhou, cara, ele não vai dar muito bom. Então, aquele cara que é disciplinado, ele pode ser ruim, mas se ele é disciplinado, ele vai melhorar. Então vai dar certo lá, sabe? Então esse é o principal. E é isso, né? É por isso que o Messi ou o Cristiano Ronaldo, eles precisam de um treinador, né? Precisam de alguém que, cara, ó, agora tu vai correr 100 metros, agora tu vai chutar 10 bolas a gol. Então, eu acho que disciplina e rotina fala muito. Entrando nesse assunto, por que eu mencionei, né, os assessores que entregam resultados? Porque eu aqui dentro da GB vejo muito que a gente promove o autodesenvolvimento dos nossos assessores, dos nossos colaboradores. E eu gostaria que vocês comentassem comigo por que vocês julgam, como gestores, né, importante desenvolver, quando tem um evento na XP em São Paulo, incentivar. Às vezes o assessor ele não tá muito afim de ir, né? Ele tá, mas é semana que vem, e mesmo assim o Tuco ele sempre incentiva, dá um jeito, seja qual ele for, né? Se precisar levar a pessoa, ele vai levar. Então, por que vocês julgam importante esse autodesenvolvimento para depois mapear também as competências da pessoa, né? Porque não é qualquer pessoa que também vai querer se desenvolver, né? Pode perguntar tu? Vamos lá? Na verdade, eu acho que esse também é um dos pilares do desafio da gestão, né? Que é escolher bons nomes para
ir num treinamento, por exemplo, em São Paulo, né? Hoje, terça-feira, a gente tem o Felipe Nicoloso chegando em São Paulo, vai passar a semana em treinamento, assim, e, poxa, a gente é uma empresa de 62, 63 pessoas e não é fácil a gente fazer uma escolha, né? Então, a gente, juntos, a gente busca encontrar o melhor nome, com o timing certo, com aquela pessoa que está alinhada, que seja o momento dela, para que represente a GB e traga de lá boas novas, sabe? Então, de fato, eu acho que é super desafiador, assim, a escolha de nomes, como quem vai promover um líder de cluster ou assumir uma área, assim. Então, diariamente, e de verdade, sim, assumo total responsabilidade do Martim, assim, porque me traz sempre provocações de que, poxa, eu vejo alguma coisa e o Martim está vendo outra. Inclusive, aconteceu, né, na última liderança de cluster ali, o Martim me trouxe, cara, mas peraí, tem esses dois nomes aqui que estão performando super bem e a gente promoveu os dois, assim, então dar uma oportunidade, Dar né? oportunidade. é super desafiador e muito legal, assim. Cara, uma coisa que aconteceu comigo, como é que foi a minha história para eu estar nessa cadeira hoje? Eu só tô hoje aqui, eu falo para todo mundo que gosta de saber, né? Cara, por que o Martim tá hoje aqui, né? Um gurizinho começou lá e tá aqui. Porque eu provocava o Jorge, o Romário, o Zé na área comercial. Claro, quando eu entrei eram 8, né? Tipo, era um grupinho de amigos, a gente fala que era um bando de assessor. E eu gostava daquilo. E os guris me deram muita liberdade de, cara, tu quer montar tua planilha, tu quer conversar com os assessores, trocar ideia, eu faço. E eu, cara, queria fazia o meu e fazer. Até um dia o Jorge falou assim, cara, tu tá fazendo mais coisa da gestão do que da assessor, não tem que conversar, tu vai ter que virar gestor. Né? Mas o que aconteceu? Os guris deram liberdade para ver até onde ele ia. No caso eu, se eu ia fazer. Eles deram liberdade e eu fui fazer aquilo. E isso está muito, até hoje, intrínseco na gente, que acontece também. Então, Pedro e Marcelo, nossos novos... O Nicoloso também que está indo para lá, né? O Tomás, o Jonathan, líderes de produto, né? O Marlon, o Jean, enfim, vários, né? A gente pode citar. Por que eles estão naquelas cadeiras? Ou tantas outras? Porque em nenhum momento, praticamente em nenhum momento, a gente falou, cara, a gente vai colocar tu e tu vai ter que te desenvolver e fazer isso aqui. Na maioria das vezes, se não todas as vezes, a pessoa foi lá e fez. Ela já estava fazendo. Tanto é que o caso do Marlon, o Jorge me mandou uma mensagem. Tu não me avisou que o Marlon é o líder da renda fixa. E eu falei, mas ele não é. Só que o Marlon mandava mensagem e chamava reunião, não sei o quê. E o Jorge achou que ele já era. Eu falei, não é nada. Ele só está fazendo. E, cara, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que promover esse cara para líder de renda fixa. A mesma coisa foi com vários outros. E é isso, né? Na verdade, não é o Martim promover, ele se promoveu. Ele já estava lá. Então, a gente conversou isso hoje ao meio-dia, é muito legal, né? Do Golden Circle. Exato. É isso, né? Uhum. Que eu quero emagrecer 4 quilos, esse é o objetivo, então eu tenho que fazer tal coisa, então aqui, não sei o quê, e aí eu vou... Não, negativo. Tu tem que começar pelo porquê. E o porquê é, vou comer menos, vou me alimentar melhor para chegar no objetivo de ficar 4 quilos mais magros. Então, na verdade, o próprio Marlon, é isso, o cara cavou a própria história. O Martim é um que ele, na verdade, ninguém chegou para ele e falou, Martim, tu tem que ser líder. Ele pegou e ele cavou a história dele e eu acho que uma das qualidades, talvez, da GB é a questão justamente de dar liberdade da pessoa se desenvolver. Então, tu quer avançar nessa área? Cara, vamos lá. Tu gosta muito de planilha? Vamos lá. Então, cara, tu quer cuidar do time? Vamos lá. E é isso, né? Então, hoje a gente tem pessoas que têm anos de casa que não são líderes, né? E tem pessoas com pouco tempo de casa que são líderes. Tem aquele filme muito legal sobre a história dos Andes, né? Onde o avião caiu e aí o capitão do time, ele sobreviveu à queda do avião ali, né? Da tragédia dos Andes, eu acho que é. E ele era o capitão do time, então ele começou a dar as ordens, né? Só que ele teve uma fratura muito grande e tal, começou a sofrer, sei lá, 5, 10 dias depois ele acabou falecendo. E em seguidinha, assim, 2 minutos depois, já tinha um novo líder e ninguém determinou. Era uma questão de atitude.
Então, a liderança, ela não é uma questão de hierarquia, né? Estou aqui há tanto tempo, não, é uma questão de atitude. E aí, linkando assim, a gente dá essa liberdade, sabe? O cara faz e depois ele vai ser. Acontece isso. E a questão do desenvolvimento também. Muitas vezes as pessoas buscam aquilo. Cara, eu queria fazer aquilo. Treinamento. Pô, até a gente brinca, né? Tem treinamento para tudo hoje. A maioria dos treinamentos, se não todos, mais uma vez, não é a gente que escolhe. É o, cara, eu queria fazer um treinamento tal. Eu queria dar um treinamento assim. Que é legal. Pô, o assessor quer fazer um treinamento X, né? Cara, então vai fazendo. E às vezes a gente vai encontrando talentos, a gente dá essa oportunidade. Tem pessoas que dão certo, tem pessoas que não dão certo, faz parte da vida. Mas a gente dá essa liberdade, a gente vai vendo. E a gente, acho que foi natural, assim, a gente sempre incentivou as pessoas a crescerem dando esse espaço. Não forçando ninguém, de fato, cara, eu quero que tu faça isso. A gente dá o direcionamento para aquilo que a gente percebe que aquela pessoa é capaz de fazer. Então eu vejo que aquela pessoa tem potencial para estar naquela posição, para estar naquela cadeira. Então eu vou lá e vou incentivar ela para que ela, né, dê esse passo. E obviamente se ela quiser dar, enfim, é verdade. E acho que é isso, né? No fim, a parte da pessoa ali acusar, né, que quer trazer algo novo. E o papel nosso, né, como gestor, meu e do Martim, é empoderar a pessoa e dizer, cara, vamos lá, vamos fazer, conta comigo, porque a gente... muito bom nisso. Que bom, obrigado. Por isso a gente tá aqui hoje, né? É verdade, pô. Porque, na verdade, gente empoderada rende mais. Então, cara, é isso, né? Qual o significado da vida se a gente rebaixar o próximo? Então, cara, é isso, vai, tu consegue, vamos lá, me traz. E eu acho que todo mundo ganha, sabe? Não a nível PJ, né? Mas assim, a nível pessoa física, sabe? Mantendo o nosso time engajado e motivado. Qual que é o maior desafio disso? De manter o time engajado e motivado? É difícil essa pergunta. Até eu estava pensando, enquanto tu falava. A gente não consegue motivar a pessoa, a gente consegue incentivar, tá? Vejo que assim, é interno, é difícil de responder porque assim, é muito interno. A pessoa vai ter que se motivar e buscar o dela. Porque, de novo, né, o nosso negócio não é um negócio... É um negócio de... Cada um é o seu empreendedor, vamos dizer assim. Né, os seus assessores, nos seus times, também nos seus produtos. Então, é de fato, cara, aquilo que eu quero. A gente fala assim, tem assessor que quer ganhar 40 mil e que faz isso. Tem assessor que quer ganhar 20. Tem assessor que está bem ganhando 1.000, enfim. Então, a gente traz muito esse negócio de desenvolvimento que a gente estava falando. O cara dá essa liberdade para a pessoa. E isso é muito legal também de, assim, manter a pessoa engajada para que ela viva bem o negócio dela. Óbvio, tem que dar retorno para a empresa também, isso é importante, mas não tem muito o que a gente faça. Eu acho que é a nossa maneira de ser. A gente não vai, como o Jorge falou no início, pressionar por resultado puramente. Na verdade, eu acho muito que se a pessoa pode... Tem muitas pessoas boas no mercado. Sim. Mas, se elas não tiverem a mesma cultura que nós, elas não vão vingar no negócio. Elas não vão crescer aqui dentro da GB. Não tem. É cultura. É assim, ó. Cara, é difícil mesmo a tua pergunta porque não é o que a gente faz. A gente tem vários processos. Pô, a gente faz campanha, a gente dá treinamento, a gente tem liberdade. Mostra o caminho, né, Martim? Mostra o caminho. Mas o cara tá engajado, ele tem que estar comprado com o negócio dele. Que de fato é o negócio dele, entendeu? Eu gosto de falar assim, é o Martim Vargas, assessor de investimento limitada. É o Jorge Morgado, assessor de investimento limitado, que cada um é um. Óbvio que a gente faz parte de toda a GB, mas ele tem que se motivar. O que a gente faz é te mostrar, cara, tu tem isso aqui, tem toda essa ferramenta, tem... Se tu quiser ganhar dinheiro, tu pode. Né? Se tu quer viver bem, se tu quer viajar, cara, tudo tem aqui. Mas a gente não consegue te motivar, a gente consegue te incentivar. Isso é o que eu mais percebo. E óbvio, o que eu vejo assim, quem a gente vê potencial muito, a gente cobra. Isso é uma coisa verdade. Se a gente vê, cara, esse cara tem potencial, esse cara eu quero que dê muito certo, eu vejo que ele dá certo, isso a gente faz. Cara, a gente cobra, vai até o fim, briga com a pessoa, cara, porque a gente sabe que ele vai dar certo. Tem pessoas que às vezes não vão dar, mas a gente briga por aquela pessoa porque a gente sabe que ela vai dar, para que ela tenha aquela fagulha, né? Tipo, cara, vou fazer. Mas é 100%. Ela precisa ter o espírito empreendedor, mas além de tudo ela precisa querer, né? Porque é difícil encontrar pessoas boas que suportem o processo
E essa pergunta eu quero direcionar pro George, que tá me olhando, né? Que eu vejo muito, assim, pessoas que não aceitam suportar o processo. No teu caso, como CEO da GB, como tu faz para corrigir a rota dessa pessoa? Para dizer, não, meu amigo, tu tem que vir por aqui, tu tem que suportar o processo para chegar onde tu quer chegar. Como que tu faz isso? Como que, se tu pudesse dar uma dica para alguém que está na dúvida, talvez até de fazer uma transição de carreira, o que tu falaria para essa pessoa? É uma ótima pergunta. Até me aqui, eu quero ouvir assim. É uma ótima pergunta. Na verdade, o que eu acho, né, sobre... Ninguém convence ninguém de nada, né? Todo mundo tem suas prioridades, seus traumas, suas motivações, assim, né? Então, eu entendo que não é muito difícil, né? Como o Martim falou, assim, é muito difícil motivar alguém. Mas eu entendo, e aí eu gosto muito do Jorge Drexler, que é um médico que é músico uruguaio, que ele tem inclusive um CD que eu acho que é Movimento, e ele diz que a vida é movimento. Então eu entendo que não importa, não é uma questão de valor, né, de financeiro. Pode ser 500 ou pode ser 50 mil, mas a vida é movimento. Então a pessoa ela tem que ver as coisas acontecerem. A pessoa tem que entender que aquilo está em crescimento. E aí eu vejo isso, posso ver na concorrência, se for o caso. Mas eu entendo sobre a gente também. E assim, o que basicamente eu vejo, né, o Martim trouxe um olhar mais, talvez, de assessoria, né, de motivar o time comercial, de assessores, mas eu entendo que tem outras áreas, assim, dentro da GB, né? Tem o financeiro, tem a área de expansão, tem a área de marketing, e aquela sensação de que, poxa, eu fiz um trabalho, eu entreguei, e a empresa está crescendo, eu faço parte daquilo. E o fazer parte de algo que está em movimento, em crescimento, é cultura. Então, tu reforçar aquelas pessoas de que olha que trabalho que a gente está fazendo, olha aonde a gente está indo, olha quanto a gente está chegando, não é questão de valor, né? Então, galera que nos acompanham, hoje o nosso papo aqui, além de liderança, a gente tratou um pouquinho sobre gestão, sobre como o Martim, ele lidera todo o nosso time e faz um acompanhamento com maestria, não deixando de fora o nosso CEO, George Morgado, que também lidera e acompanha o time de forma excepcional. Eu não tenho palavras para esse cara. Se hoje o podcast existe, é porque ele me encorajou lá no início. Então, gostaria de agradecer a vocês por se fazerem presentes, por dedicarem o tempo de vocês e também a quem nos acompanha. Continuem nos mandando perguntas e feedbacks, coisas que vocês gostariam de saber sobre a GB. A gente está sempre de portas abertas para recebê-los aqui no nosso novo endereço, aqui na General Sampaio, em Bagé. E muito obrigada, curtam, compartilhem e enviem para os amigos, clientes, todas as pessoas que vocês gostariam que conhecessem o nosso escritório.